Olá, meu nome é Renato Ferreira Zanar, eu faço parte do PASSE, conhecido mais sobre as ciências forenses, no qual nosso objetivo é divulgar ao público em geral e especialmente ao público escolar informações acerca das ciências forenses. O tema desta primeira apresentação sobre drogas de abuso, iremos focar em debater sobre o que são drogas de abuso, principalmente seus efeitos psicoativos, como essas drogas são absorvidas e excretadas pelo organismo e as consequências do seu uso excessivo. Bom, o que são drogas de abuso? As drogas de abuso são substâncias químicas administradas sem indicação terapêutica ou orientação médica. Elas afetam principalmente o sistema nervoso central e alteram o estado de consciência, tendo consequências diretas nas alterações emocionais, de humor e de pensamento e de comportamento. Bom, o consumo global de drogas de abuso consiste nas principais substâncias psicoativas como o álcool, canabinoides, heroína, cocaína, opioides, entre outros. De acordo com o relatório mundial sobre drogas de 2020, cerca de 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018. As drogas de abuso podem ser divididas em 4 grandes categorias e podem ser classificadas como depressivas, que diminuem a atividade cerebral, causando perda de reflexo e atenção. As estimulantes atuam de forma oposta às depressivas, aumentam a atividade cerebral e o estado de alerta, deixando o indivíduo agitado. Também tem as alucinógenas, que afetam o funcionamento do sistema nervoso central de forma a alterar a percepção, causando efeitos como a perda dos sentidos e alucinações. Também tem os narcóticos, que são substâncias entorpecedoras que fazem adormecer e reduzem ou eliminam totalmente a sensibilidade. Uma das principais drogas de abuso é a cocaína. A cocaína ela é um alcaloide tropânico presente nas folhas de coca. Ela é um arbusto encontrado ao leste dos Andes e acima da bacia amazônica. É uma planta exclusiva e cultivada principalmente em países como Equador, Peru, Bolívia e Colômbia. A cocaína ela é um estimulante do sistema nervoso central e também age como um forte anestésico local e produz uma sensação de euforia, excitação e aumento das atividades motoras, além de possuir efeitos psicoativos intensos de curta duração que causam um consumo compulsivo, sendo uma das drogas com maior potencial de dependência química. Como a cocaína é consumida? Ela pode ser administrada por via oral, intranasal, intravenoso e inalação. E a quantidade absorvida e a intensidade desses efeitos depende de qual via vai ser utilizada. Por via intranasal, a cocaína ela é inalada na forma de cocaína cloridrato, que é um pó cristalino branco que tem um gosto amargo e entorpece os tecidos. Quando ela entra em contato com a corrente sanguínea, por via intravenosa e no pulmão, ao fumar, tem efeitos praticamente instantâneos, alcançando um estado intenso de euforia. Bom, a cocaína ela pode ser encontrada de várias formas. Um dos principais subprodutos derivados da cocaína são as folhas de coca, que elas podem ser mascadas ou ingeridas como chá, e ela é preparada a partir da maceração das folhas com ácido sulfúrico e bicarbonato de sódio. Também tem a pasta de coca, que ela é composta por folhas de coca com a presença de solventes orgânicos, que pode ser o querosene ou a gasolina combinado com ácido sulfúrico. Também tem o cloridato de cocaína, que é uma mistura de cocaína com ácido sulfúrico, que é no qual a gente mais vê no dia a dia, que é a cocaína em pó. Também pode ser encontrado na forma de crack, que é uma forma, o crack ele é obtido pela reação do cloridato de cocaína com uma solução aquosa de um álcali, que pode ser amônia ou bicarbonato de sódio aquecido, e também pode ser encontrado como a merla, que ela é semelhante à pasta de coca, só que o teor de solventes e contaminantes é ainda maior. E como é que a cocaína ela é distribuída e eliminada no organismo humano? Bom, depois que a cocaína ela é inalada pelos capilares pulmonares, ela segue direto para a corrente sanguínea e se distribui por todo o organismo. E ela possui uma alta lipossolubilidade,
que atravessa a barreira hematoencefálica e placentária e se acumula principalmente no cérebro e depois no baço e vias renais. A cocaína ela é metabolizada principalmente em metiléster, equigonina e bezoilequigonina. Ambas são excretadas por via renal e representam cerca de 75 a 90% do metabolismo da cocaína. Aproximadamente 20% da droga ela é excretada inalterada na urina e ela pode ser detectada até 15 dias depois da sua última administração pelo usuário. As anfetaminas fazem parte da classe de compostos que compartilham a estrutura química base da molécula alfa-metilfenetilamina. E estão incluídas drogas de uso ilícito como a metanfetamina, pode ser conhecida também como speed ou ice, e derivados do grupo do êxtase, como MDMA e o MDA. As anfetaminas fazem parte da classe de compostos que compartilham a estrutura química base da molécula alfa-metilfenetilamina. E estão incluídas drogas de uso ilícito como a metanfetamina, pode ser conhecida também como speed ou ice, e derivados do grupo do êxtase, como MDMA e o MDA. As anfetaminas podem ser administradas por diferentes vias, principalmente por via oral ou intravenosa. Por via oral, ela é rapidamente absorvida pelo gastrointestinal e pela mucosa bucal, e a sua absorção completa é em torno de 4 a 6 horas após o consumo. Por via intravenosa, os efeitos são muito intensos, o que aumenta o risco de uma overdose. No organismo, as anfetaminas se concentram principalmente nos rins, pulmões e no líquido cefalo-raquiano, e no cérebro, atravessando a barreira hematocefálica. A sua meia-vida plasmática varia de 5 até 30 horas e depende também do volume e do pH urinário do usuário. Menos de 7% das anfetaminas são metabolizadas, o que, consequentemente, as anfetaminas são excretadas praticamente inalteradas na urina. O seu uso crônico geralmente causa quadros de psicose, delírio e paranoia, e o corte abrupto pode gerar sintomas muito fortes de abstinência, como depressão, ansiedade e letargia. A maconha é uma planta herbácea, que são plantas caracterizadas por uma estrutura de caule macio e maleável. Não produzem madeira e normalmente são rasteiras. Ela faz parte da família das canábicas. Seu nome científico é Cannabis sativa e é uma erva nativa da Índia, porém cultivada em muitas partes do mundo. Em sua composição encontra-se mais de 480 substâncias e mais de 60 delas são classificadas como canabinoides. As principais delas são o tetraidrocanabidiol, o THC, e o canabidiol, o CBD. O THC está mais relacionado aos quadros psicoativos, como a confusão mental, a euforia, e pode causar efeitos intoxicantes dependendo da dosagem. Já o CBD é psicoativo, mas diferente do THC, não tem efeito intoxicante. Pode gerar sensação de calma, alívio de dores, inflamação e pode auxiliar em algumas condições clínicas, como dores crônicas, insônia e epilepsia. No corpo, as substâncias existentes na maconha estimulam os receptores canabinoides que ficam localizados na superfície da célula e são responsáveis por transmitir informações ao interior das células sobre mudanças de condições fisiológicas, promovendo a interação delas com o metabolismo celular. Isso acontece por meio do sistema endocannabinoide, que é responsável pela regulação e equilíbrio de vários processos fisiológicos do nosso organismo, como o apetite, dor, inflamações, qualidade do sono, humor e memória. A metabolização da maconha ocorre através dos canabinoides, que são absorvidos pela corrente sanguínea e depositados nos tecidos do corpo. O coração envia o sangue para o fígado, e os canabinoides contidos no sangue são metabolizados principalmente no fígado, podendo ser metabolizados também no cérebro, e são expelidos basicamente pelas fezes e urina. Dentre as drogas abordadas, a maconha é a que mais causa polêmica devido ser base de inúmeros debates dividindo opiniões referente à sua legalização para uso medicinal e recreativo. A principal forma de uso é a recreativa, normalmente como fumo. Em alguns países como Uruguai, Holanda e Estados Unidos, seu uso é permitido, e em boa parte do mundo é proibido, inclusive no Brasil. Outra forma de uso é medicinal, que pode auxiliar em alguns casos clínicos, como dores crônicas, inflamação, depressão, ansiedade e epilepsia.
E diferente do uso recreativo, houve um avanço expressivo referente à sua legalização. Em boa parte do mundo, já é liberado o uso da maconha para fins medicinais. A utilização abusiva da maconha pode gerar algumas consequências, né, como déficit de aprendizagem e memória, náusea, fadiga e dor de cabeça, podendo agravar também alguns casos clínicos como a bronquite.